todos. Primeiramente, agradecer e parabenizar pela organização do evento, professor Eduardo, professor Cláudio. Agradecer também a Carolina, pelo convite dessa mesa, e pela organização do convite para participar desse evento e compartilhar um pouco com vocês essa minha pesquisa que eu defendi, do meu doutorado esse ano. De certa forma, um desafio, trazer agora uma pesquisa que a gente faz por 5 anos e compartilhar em poucos minutos aqui com vocês. E vou tentar trazer da forma mais interessante possível que eu conseguir tirar aqui, que possa interessar mais. Também dialogando com o tema do evento, a Hannah Arendt, não sei se conhece, uma pensadora judia alemã, que fugiu do nazismo para os Estados Unidos, ali para desenvolver o trabalho intelectual dela. E a Hannah Arendt faz uma dura crítica da política da modernidade, e o ponto de partida aqui do meu trabalho vai estar por aqui. Mas, por outro lado, ela era uma autora que pensava que a política também é o lugar dos milagres, dos novos começos, Então, mesmo em situações difíceis e sombrias, sempre há possibilidade de novos começos, porque essa natalidade está no ser humano, não só com as pessoas que surgem o tempo todo, são uma nova promessa de um mundo novo, mas nós mesmos, na nossa capacidade de ação, de agir no mundo, de engajar uns com os outros, a gente tem essa possibilidade de milagres, que é de fazer o impossível mesmo quando a gente acha que já não é mais. Assim a gente espera, desses tempos que se avizinham. Bom, então, o meu trabalho parte da obra dela de 1958, A Condição Humana. Desde essa publicação, a Hannah Arendt perturba quem se depara com a distinção rígida que ela faz entre o social e o político. A pensadora defendeu até os seus últimos dias a ideia de que libertação social não pode ser equalizada com liberdade política. Ou, em outras palavras, que ganhos sociais não conduzem necessariamente à participação política. E para ela, nada mais importante do que participar politicamente. Liberdade para ela é participar politicamente. Essa distinção encontra-se rigidamente estabelecida nessa obra, em que ela faz menção às experiências políticas da Grécia Antiga para apresentar as concepções de esfera pública e privada e desenvolver a ideia da emergência de uma nova esfera na modernidade, a social, que obsta a política, que atrapalha essa participação política. Bom, ela faz essa distinção para direcionar sua crítica ao esgarçamento da esfera pública na modernidade e o encolhimento da política. Ela elabora o diagnóstico de que, na modernidade, a esfera social parece apresentar obstáculos à participação política e o que equivale a apresentar obstáculos à liberdade. Ela identifica o encolhimento dos espaços institucionais que poderiam garantir a atuação política e a construção de acordos a partir de manifestação de diferentes perspectivas de homens e mulheres. A crítica dela, portanto, é a instrumentalização da política e desses espaços, agora voltados à satisfação de interesses privados que acabam por minar o cuidado e a responsabilidade por aquilo que é público e compartilhado. Então, ela acredita que na modernidade esvaziamos o espaço público, esvaziamos o espaço político, voltados para o interesse privado, voltado para essa esfera privada, e a política foi instrumentalizada para atender interesses privados, interesses de alguns, e com isso o mundo deixou de ser cuidado, Bom, esse diagnóstico parece não parece ser muito problemático, mas a forma como ela apresenta essa distinção, a ferramenta que ela encontra para fazer essa crítica, essa distinção rígida de social e político, ela encontra uma avalanche de críticas desde a década de 70 até hoje em dia. Eu não vou me deter muito nessa crítica, eu acho que não é mais produtivo para a gente agora, mas o problema para os críticos seria, mas a referência à Grécia é um problema, porque então não dá para a gente pensar no nosso tempo, a gente está pensando a Grécia como um modelo, que ali tinha uma esfera privada bem separada da esfera pública. A esfera privada era a esfera do lar, do cuidado doméstico, onde o que mais importava era apenas o cuidado dessa vida biológica, da sobrevivência, e tinha a esfera pública, que aí sim era o lugar de cuidado que é comum, do que é de manifestar a singularidade, o que cada um realmente pensa, se manifesta, do diálogo, dos acordos, a construção de debate para cuidar do que é da polis, E a esfera privada era o espaço em que a igualdade não importava, Então, o problema é, se a gente vai pensar exatamente no modelo grego, a gente vai dizer que essa esfera pública era só de alguns, porque as mulheres estavam no espaço privado, os gregos,
escravos estavam no espaço privado, então era isso que a Arendt defendia, mas não é nada disso. Da minha interpretação, o que a Arendt está querendo mostrar quando ela recupera a Grécia é a política em algum momento esteve em mais alta conta, ela tinha uma dignidade quando nada mais importava, o que mais importava era estar no espaço público com pessoas diferentes, debatendo, enfrentando debate, e não havia nada mais importante, nada mais que se preocupava mais os homens do que a polis, os assuntos comuns, compartilhados, e isso se perdeu. É aqui que está a maior preocupação dela. Bom, então, a minha proposta, né, a proposta que a gente possa entender a Arendt como ela faz isso por uma busca pela dignidade da política, né? Então, não de um sentimento nostálgico. Bom, a partir disso, ela vai dizer que a política, então, ela se baseia na pluralidade dos homens e trata da convivência entre diferentes. Isso a gente perdeu na modernidade para ela, né? A esfera pública não é mais esse espaço da convivência entre diferentes e da pluralidade. Ela está voltada só para alguns, né? E para alguns interesses. Bom, o que eu vou passar aqui um pouquinho para a gente não perder muito tempo. A minha proposta da minha pesquisa é o seguinte: mostrar que essa distinção que ela faz, ela não está pensando na Grécia. Ela está pensando na própria experiência que ela viveu como judia, que teve que fugir do nazismo, e nas análises que ela faz da política judaica, nas falhas que ela encontra nessa política, nos buracos que ela encontra ali. Ela pensa essa distinção para mostrar onde falhou, e a partir dessa experiência ela faz uma teoria mais geral, mais abstrata, que está na condição humana, que não serve para pensar em qualquer outro contexto. Bom, então, quando a gente pensa, a Arendt, quando ela foge, né, da Alemanha, ela estava ali embrenhando um doutorado em filosofia existencial, ela não se preocupava com política, ela fala, bateu como um martelo na minha cabeça. Aí ela se percebeu judia, quando ela foi atacada quando judia, aí ela foi se interessar por política, e aí ela se juntou à organização sionista para lutar, né, em defesa do povo judeu. E quando ela foi para os Estados Unidos e se tornar a teórica que se tornou, ela se tornou uma teórica da filosofia política e não da filosofia existencial, como isso marcou ela. Bom, então a minha tese propõe uma perspectiva interpretativa acerca dessa distinção a partir da própria experiência diária e das reflexões que ela empreende acerca da história dos judeus modernos e da política sionista. Foram os problemas que ela identificou na política guiada pelos líderes judaicos que influenciaram seu pensamento político. O que nos interessa nessa crítica à política judaica é a seção mais dura e repetida pela Arendt a respeito das lideranças judaicas. Eu queria destacar as lideranças, não ao povo como um todo, mas inclusive a camada que tinha mais dinheiro e que tinha possibilidade de fazer alguma coisa diferente, como ela disse, que elas haviam sido parte da tragédia vivida no século XX. Isso era a consequência de uma história de mais de 150 anos em que o povo judeu viveu apartado da vida política na Europa, acreditando que ser tolerado bastaria para garantir uma integração aos gentios. O caminho trilhado pelo judeu moderno identificado foi o da busca pela sobrevivência a qualquer preço. As falhas e fracassos da política sionista e a história do judeu moderno, marcada por um afastamento da vida política, configuram um terreno de onde brota o pensamento político de Arendt, assim como os pontos de luz que o autor encontrou nas histórias de judeus e judias que tentaram agir de forma diferente, se responsabilizando pelo mundo onde estavam inseridos. Bom, e aqui, quando ela publicou em 1958, falando já um pouco sobre isso, que ela já tinha chegado nos Estados Unidos, ela ficou 17 anos como uma apátrida e refugiada, então ela viveu na pele, o que, né, seria viver sem os direitos humanos, né? E aí, nesse tempo que ela faz essa análise desses textos, é o que me interessa, e eu queria destacar que são textos que são marginalizados em quem estuda Hannah Arendt. Todo mundo conhece mais a condição humana, sobre a revolução, só que ela tem vários textos que foram publicados no Brasil, traduzidos em 2016 só, e mesmo em inglês em 2006. E são textos de jornais, não é texto filosófico, né? Porque era um texto de intervenção, mas ali tem um potencial filosófico muito grande, que ela estava fazendo essa crítica à política sionista e uma crítica ao próprio tempo dela, não à Grécia, né? Então, a compreensão do que houve com o povo judeu baliza o desenvolvimento de uma teoria que não se restringe a refletir sobre a questão judaica, mas se estende à compreensão dos problemas políticos do tempo em que ela vivia e que encontra o seu caráter mais universal na condição humana.
Bom, eu pensei em 4 momentos, né, que ela faz essa reflexão. 2 eu vou citar brevemente e eu vou deixar os outros 2 para ler um pouco aqui com vocês, para a gente dialogar melhor com o trabalho da Carolina. Que o primeiro foi o seguinte, de forma geral, né, o exército judaico, que nunca foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, ela faz essa crítica nos textos jornalísticos na década de 30, a formação do Estado de Israel, que ignorou a presença dos povos árabes, esse problema a gente ainda assiste, infelizmente, de camarote, né? A Realpolitik, que ela chama, né, que guiou a política sionista como uma política orientada pelo mal menor, o fracasso dos direitos humanos pautadas numa noção abstrata de humanidade, a assimilação fracassada e a emancipação falaciosa do povo judeu na Europa. Então são esses limites e aspectos dessas experiências que iluminam a teoria política da área, que ela defende a coragem como virtude política para que a vida não seja orientada pela sobrevivência a qualquer preço e que não seja balizada por interesses privados que minam o cuidado pelo mundo, que foi isso que ela testemunhou as lideranças fazerem. Seu pensamento defende, sobretudo, a pluralidade como base da formação de qualquer comunidade política. Ancorado nesse princípio político, ao seu ver, as cidadãs, por meio da institucionalização de espaço alargado de decisão política, que por sua vez devem estar pautados pela busca de acordos. Bom, quando a gente se volta a essa análise histórica do judeu que a Arendt empreende, evidencia a sua crítica pela busca de saídas individuais, sempre os judeus tentando saídas individuais e não uma luta com o povo judeu como um todo, e que isso acabou por não emancipar e não assimilar o povo judeu nas terras onde habitava. Seus direitos civis e políticos não se efetivaram, por isso a emancipação deles foi uma falácia provada na catástrofe do início do século XX. Tampouco os judeus foram de fato aceitos na sociedade europeia como povo, sinal de que a assimilação também foi um fracasso. No máximo, foram tolerados individualmente, fosse pelo seu dinheiro ou pela formação cultural. Eles achavam que bastava assimilar a cultura dos europeus para serem aceitos ou que podiam ser aceitos pelo seu dinheiro. E a experiência do nazismo provou que isso tudo era muito frágil. Então, por séculos, foram excluídos da cultura e da história da Europa. E aos olhos dos povos anfitriões dessas terras, os judeus permaneciam no estágio mais baixo de civilização. Arendt enxerga o caráter apolítico atravessar a história da presença do povo judeu na Europa. Eles não se envolveram politicamente ao longo desses 150 anos e para ela, por isso foi tão frágil essa emancipação e essa assimilação. Para ela, somente uma luta por direitos iguais, uma luta do povo judeu como povo, portanto uma luta coletiva e uma ascensão à categoria da humanidade como povo e não como indivíduos isolados, poderia lhes proporcionar a emancipação e a assimilação. Tem esses 2 momentos que eu queria passar brevemente, que ela faz a crítica à formação do exército judaico, que nunca aconteceu. O que ela viu? Faltou, para eles era o momento de mostrar que eles também se engajavam na política, também sabiam fazer política e eles iam lutar como o povo, né? O exército. Só que esse exército judaico não aconteceu, porque as lideranças sionistas abafaram porque acharam meio perigoso demais, fizeram algumas priorizaram pequenas negociações que iam priorizar apenas alguns, e esse exército não aconteceu. Para ela o que faltou? A coragem, que ela remete à condição humana aos gregos, a coragem para deixar os lares, deixar os interesses privados e agir em prol de um cuidado com o povo, cuidado com um interesse público comum compartilhado. Então, para ela, a coragem é essa virtude política que a gente necessita para nos engajar dos negócios públicos. E não é fácil deixar o lar, deixar os interesses privados para se engajar no que é público. E para ela nunca engoliu que o exército judaico não aconteceu. Essa foi a verdade. E aí depois, lá um pouco mais à frente, e aqui ela já começa a crítica bem dura ao sionismo. A formação do Estado de Israel. Ela, como judia, sempre defendeu a formação do Estado bifederado. Para ela era uma insanidade formar um Estado ignorando a presença dos povos árabes. Ela não quer fazer um Estado de Israel se ela está construindo um Estado na Lua. Como é que um lar sem reconhecimento dos vizinhos não é um lar? Ela foi excluída da organização sionista, inclusive depois disso. Ela defendeu até os últimos momentos e não foi aceita a ideia. E aí, o que estava na base? Aqui, por isso que eu digo que aqui começa a forjar o terreno, que começa a forjar a teoria política dela. A pluralidade é a condição para a política. A política é um espaço dos diferentes.
é no espaço da amizade, do amor passional. É difícil pra caramba discutir, dialogar e tentar chegar em acordos. Lidar com o diferente é muito difícil. Mas é isso que o espaço público precisa, e a gente precisa se manifestar nossa singularidade, quem a gente é, para ter essa possibilidade de pluralidade, e então para uma comunidade política ser fortalecida e quem está inserido nela realmente garantir os direitos. Bom, e ela já via que a pluralidade estava sendo abafada pela organização sionista, nessas diferenças dos povos árabes que estavam ali, e ela já na década de 50 já dizia, isso aqui a gente vai precisar para sempre de interferência internacional, isso aqui vai dar guerra para sempre. E infelizmente ela teve toda a razão nisso. Então aqui a gente já vê essa prioridade que ela vê da participação política também nesse contexto, que todos deveriam estar inseridos numa comunidade política participando politicamente, e também na formação do exército. Todo mundo tinha que se engajar nesse negócio público, senão ia de novo perder a oportunidade de se formar como uma comunidade política, né? Bom, só que o caminho balizado pela falta de participação política e orientado pela sobrevivência a qualquer preço, que ela sempre vai marcar, tá? Todo mundo preocupado só em se salvar, sobreviver a qualquer preço, mas não basta uma sobrevivência a qualquer preço, a gente tem que estar inserido com direitos, inserido podendo ser judeu, sem tentar fingir que não é judeu, né? Tentar ajustar aqui ou ajustar ali, né? Tentar não adianta a gente estar inserido como mulher tentando seguir padrões masculinos, né? Não adianta ser inserido como negro e tentar seguir padrões de branco. É ser inserido tal como a nossa singularidade nos afirma. Para ela a política tem que ser espaço disso. Por isso que essa pluralidade tem que ser a condição da política, né? Então ela indica que esse caminho, né, começa a ser trilhado muitos anos antes da sobrevivência a qualquer preço. Remonta ao início da relação do povo judeu com os povos anfitriões europeus no século XIII. Em sua tarefa de tentar compreender como o antissemitismo pôde ascender de tal forma violenta na Alemanha na década de 30 e como foi possível que um povo inteiro fosse despojado de quaisquer direitos na década de 30, nesse contexto, Arendt desloca a atenção para os eventos históricos que marcam a relação do povo judeu com os povos anfitriões europeus. Para ela, a chave de compreensão necessária para esse fenômeno, para a catástrofe vivida do século XX, é voltar para a emancipação do povo judeu na Europa, que foi um fracasso, quando ela analisa, né? Para ela, foi apenas aparente essa emancipação, e a assimilação foi uma falácia. E a prova cabal é a situação jurídica, social, política e moral do povo judeu na década de 30 e 40. Frágeis, os direitos concedidos a eles logo se converteram em proibição à propriedade e ao emprego, e depois ao próprio direito à vida. A assimilação foi falaciosa, porque a certeza sobre a sua cidadania alemã rapidamente se transformou na certeza sobre o ódio alemão e a sua simples existência judia. Embora a assimilação e a emancipação sejam fenômenos distintos, ambos representam os dois lados de uma mesma moeda, o reconhecimento legal e jurídico, respectivamente, isto é, o reconhecimento do judeu enquanto cidadão e a aceitação dele no mundo gentil. Ao analisar os textos Antissemitismo de 1930 e mais adiante em Antissemitismo e Imperialismo e Origem do Totalitarismo, eu observo como Arendt destaca uma falta de participação política que alinhava a história dos judeus na Europa e resulta numa emancipação aparente. Subsiste na narrativa crítica de Arendt dessa história o argumento elaborado a partir do final da década de 50 de que ganhos sociais, apesar de serem importantes e necessários, não implicam necessariamente em ganhos políticos. Dito de outro modo, sem inserir-se politicamente entre os povos anfitriões, sem participar ativamente da vida política dessa comunidade e sem agir por vistas a garantir interesses comuns, qualquer direito concedido ao povo judeu, seja ele social ou político, se mostrou frágil e vulnerável. Somente a participação política e de nenhuma forma a riqueza poderia constituir uma barricada de proteção desses direitos. Nesses textos, Arendt desloca seu olhar crítico para a camada rica de judeus, sempre em busca de sobrevivência e sem dar a devida atenção ao que o cenário político indicava. Essa camada acreditava que a concessão de privilégios, graças à sua riqueza, bastaria para sua proteção. Daí a autora argumenta acerca da insuficiência da riqueza para a garantia desses direitos e da completa e efetiva integração dos judeus à vida política na sociedade europeia. Diante disso, Arendt conclui que a promessa iluminista de reconhecimento enquanto seres humanos no povo judeu se assentaram no ideal abstrato falacioso. Eles nunca foram de fato integrados à comunidade na qual estavam inseridos.
Subjaz na análise de Arendt da experiência política dos judeus na Europa a tese sobre a distinção entre assimilação social e emancipação política e como a primeira não conduz à segunda. Pelo contrário, são fenômenos que correm paralelos sem qualquer concomitância ao longo de 150 anos da história da Europa. A gente vê que quando vem um decreto que concede toda a emancipação e os direitos, a assimilação se torna mais difícil. Agora, quando a assimilação parece ficar mais fácil, cortam os direitos. Viveram 150 anos nesse embate. E aí, quando finalmente vem um decreto que reconhece todos os judeus como cidadãos efetivamente, dá 30 anos, ou seja, vem uma geração que a gente tem o nazismo. Frágil pra caramba, né? Então, longe de minimizar ou negligenciar a importância dos liames sociais para a vida humana e comunidade, Arendt busca defender nesses textos a sua insuficiência para garantir a efetiva emancipação e participação na comunidade na qual os judeus estavam inseridos. A história contada por Arendt sobre a emancipação dos judeus, ou seja, do reconhecimento de seus direitos como cidadãos e de sua integração à sociedade europeia, de usurários a banqueiros, é a história de emancipação condicionar a capacidade de se pagar por ela. Efetivamente, quando ela alcança todos os judeus e não apenas suas camadas abastadas, ela dura por 2 gerações. A falência da assimilação foi definitiva com a Segunda Guerra Mundial, quando nenhuma saída para se escapar do judaísmo, que foi 150 anos tentando achar jeito de não se mostrar tão judeu assim, tentando escapar do judaísmo, só que mostrou inviável. Quando o antissemitismo geral e sua legitimação afetaram em primeiro lugar os judeus assimilados que não podiam mais se proteger por meio do batismo ou da ênfase de suas diferenças com relação ao judaísmo oriental. Porque essa assimilação demandava um afastamento de qualquer elemento que pudesse vincular o judeu a essa condição, o que faz Arendt concluir que a assimilação no contexto judaico-alemão jamais se apresentou como um fenômeno passivo, mas agressivamente ativo, caracterizado por uma busca por desfazer-se de todo o judaísmo, permanecendo somente uma solidariedade natural com todos aqueles que igualmente dele desejavam escapar. Eu vou já caminhar aqui para a gente encerrar, para conversar, ouvir a Carolina conversar mais. Então, mas a entrada do povo judeu na sociedade europeia, ou a sua tentativa, foi definida por uma adesão individual de cada judeu. Não houve espaço para o reconhecimento dos judeus enquanto povo e sequer havia interesse em serem emancipados coletivamente. Pelo contrário, a busca seria justamente por se destacar de uma massa considerada atrasada na emancipação individual, de pessoas que tentaram desesperadamente ao longo de 150 anos escapar do judaísmo e se provarem humanos como os da boa sociedade europeia. Os judeus do século XIX aprenderam logo que a riqueza e a cultura ajudavam a derrubar os portões da sociedade europeia e aprenderam a senhorar-se de ambas. A razão do fracasso, tanto da emancipação quanto da assimilação dos judeus na Europa, encontra uma raiz comum que me interessa na compreensão da distinção social e política do pensamento de Arendt à luz das suas reflexões sobre os judeus. A busca por saídas individuais para uma questão coletiva e compartilhada. Enganaram-se ao transformar uma demanda que deveria ser de todo o povo em um problema individual. Não adianta a gente achar que resolver problema de mobilidade é comprar um carro. A gente tem que brigar pelo transporte público. Se a gente vai trazendo aqui para a nossa realidade essa demanda da área, né? A reivindicação por direitos foi transformada em troca de favores e concessão de privilégios, enquanto a aceitação social foi definida pela performance de cada indivíduo para se ajustar à boa sociedade e se distinguir da massa judaico-oriental. Então não adianta dizer que a meritocracia, destacar de uma massa pobre, dizer que eu consigo sozinho. A gente teve uma experiência para mostrar que isso não funciona. Ou seja, a busca pelo reconhecimento político e social dos judeus, de acordo com Arendt, foi limitada porque não implicou a luta pelo reconhecimento enquanto povo judeu. Bom, em suma, as experiências de Arendt enquanto judia e as suas reflexões sobre a questão judaica estão na base da recusa inconteste de uma política instrumentalizada e guiada pelo princípio do mal menor. Para ela, a política pode ser vivida com dignidade não apenas pelos gregos antigos e pelos personagens heróicos de Homero, mas no tempo presente por homens e mulheres comuns. A partir da perspectiva apresentada no meu trabalho, a condição humana também pode ser lida como um alerta diário ao perigo que a alienação do mundo na modernidade, que é se afastar desse cuidado com o que é público, cuidar só do que é do privado,
O perigo que essa alienação apresenta à humanidade diante da experiência negativa e catastrófica do judeu moderno. Arendt cita a dupla fuga da Terra para o universo e do mundo para si mesmo, mencionado por Arendt, na condição humana, pode ser compreendida a partir do que ela chama de acomismo do povo judeu, essa alienação do mundo, que ao longo de 150 anos viveu a margem da vida política na Europa, gozou de efêmeras e frágeis integrações sociais e acreditou que se manter fora do mundo era uma excelente estratégia de sobrevivência. A radicalidade de Arendt na condição humana, ao nos alertar que prescindir da política implica colocar a comunidade em risco, pode ser compreendida por sua experiência e convicção de que, embora o preço a se pagar pela liberdade, que é participar politicamente, que é muito custoso, seja muito caro, não assumir a responsabilidade pelos eventos políticos pode custar ainda mais, a perda de um lugar no mundo. Contra o acomismo ou alienação do mundo, portanto, não há outra saída a não ser a política.